Memphis Depay recusa a proposta de renovação do Corinthians com os valores que o Corinthians apresentou. Vou te falar os valores, vou te falar se vai ter contraproposta, e o Memphis pediu férias. Vou te contar. Tem Breno Bidon realmente recebeu proposta, ou o Corinthians recebeu proposta do Breno Bidon pelo Atalanta da Itália, né? O Atalanta que teria feito essa proposta. Vou te falar sobre isso e também a liberação de Jesse Lingard para a Inglaterra, tudo isso agora para vocês. Embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, começar pelo Jesse Lingard, né? Às vezes a notícia é menos importante, claro, não, né, menos importante para, né, nós, torcedores corintianos, eu, jornalista, enfim, você que me assiste, mas para o Jesse Lingard é importante. Ele foi liberado, né, do treino desta terça-feira para viajar à Inglaterra em razão, né, do funeral do seu avô, né, que faleceu há 2 semanas, né? Ele retorna ao CT Joaquim Grava no próximo sábado, tá? Então o Corinthians liberou e, enfim, Jesse Lingard não estará aí nos treinos, né? Até sábado, não vai fazer parte das atividades do Corinthians, né? O Corinthians perde um pouco o Diniz, né? Porque sempre tem esse trabalho para fazer quando tá parado e de repente nunca consegue, né? Porque o Memphis também não tá aí, enfim, o Carrídio, né? Também, né? Ficou ausente, então isso sempre vai atrapalhando. Segundo informações divulgadas pelo clube, a atividade comandada pelo Fernando Diniz hoje começou com um trabalho de ataque contra a defesa e também de infiltração com finalização, tá? É aquele famoso ataque ao espaço, né? Os jogadores também realizaram um exercício de enfrentamento com foco na pressão, né, após perda de bola, além de transições e balanço defensivo, segundo nota que o Corinthians divulgou, tá? À tarde o elenco fez um trabalho na academia, né, igual eu, só na academia, né? O Corinthians volta ao CT Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira para realizar mais um dia de atividade em 2 períodos. Jesse Lingard desfalca o Corinthians nos treinos. Deixa o like, comente aqui embaixo. Tô acelerado, hein? Breno Bidon vai jogar no Atalanta da Itália, né? O nosso querido Savoia, né, jornalista já experiente, trouxe uma notícia importante aí nas redes sociais dizendo que o Corinthians, né, ou o Breno Bidon, o próprio Breno Bidon, teria recebido uma proposta aí de 25 milhões de euros, né? Começou com 25 milhões de euros, podendo aumentar essa proposta proposta que veio do Atalanta da Itália. Eu fui conversar no Corinthians agora, apurei com algumas fontes que houve, foi uma sondagem. E aí acho que se encaixa com aquela informação que eu trouxe ontem, né? Que tinha ameaça de proposta, lembra? Então uma já descobrimos que é a do Breno Bidon. Eu até falei, né, que era uma do Breno Bidon, uma do André, né, se eu não me engano. E agora as coisas vão se encaixando, né? Então o Atalanta realmente foi um dos clubes que sondou o Corinthians em relação ao Breno Bidon, está com aquela ameaça de proposta. Ameaça do bom sentido, né? Porque o Corinthians espera realmente uma proposta para o Breno Bidon, tá? Então, essa é uma das equipes, está confirmada, um dos clubes, né? Está confirmada a informação. Eu só não tenho a informação que foi feita a proposta oficial, né? Mas que foi feita uma sondagem. E aí, vocês têm interesse em vender? Quanto vocês querem? Enfim, me falaram que ainda não chegou a proposta oficial do Atalanta, tá? Vamos aguardar para ver se vai chegar, mas enfim, não chegava nada para o Bidon, já chegou alguma coisa, as coisas vão melhorando aí com a Copa do Mundo, afunilando, né? Claro que ainda tem muita Copa pela frente, mas o Corinthians pretende, nessa janela que vai se abrir, vender o Bidon e vender o André. Isso aí já está definido no planejamento do Corinthians, tá? Então deixa o like, comente aqui embaixo, por quanto você venderia o Breno Bidon? 25 milhões de euros você venderia? 30 milhões de euros? Quanto vale Breno Bidon? Comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Bom, agora eu quero falar só de Memphis Depay, informações exclusivas do canal Café do Setorista. O holandês que foi eliminado na Copa do Mundo junto com a sua seleção, né, holandesa, após ser derrotada nos pênaltis para Marrocos, ele recusou, né, o seu staff recusou uma proposta que o Corinthians fez para renovação de contrato. E ele ainda pediu férias. Vou te contar tudo isso agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Eu sei que tem muita gente que quer a renovação do Memphis, eu não sou contra também, então tem gente que vai contestar a informação, mas eu quero deixar bem claro aqui, com a seriedade do meu trabalho, que eu confirmei essa informação com 3 importantes fontes dentro do Corinthians. Não foi uma não e nem 2, hein? Foram 3.
As 3 me confirmaram que o Memphis recusou uma proposta do Corinthians, proposta que o Corinthians fez de 1.800.000, né, por mês, inclusive com possibilidade de aumentar essa proposta, aí chegando próximo ao salário do Yuri Alberto. O Memphis recusou, ele não quer receber só esse valor, ele quer ganhar um pouco mais, né? Na verdade, ele não passou para o Corinthians o quanto ele quer ganhar, né? Um pouco mais aí até fica por minha conta, né? Não preciso aumentar a informação, potencializar, e por enquanto o Memphis também não fez contraproposta, tá? Havia chegado ao Corinthians, que eu me recordo, e trouxe essa informação para vocês, já, né? Não vou falar que essa informação é nova, porque eu já trouxe a informação minha, que o Memphis havia pedido 50 milhões de reais por ano de contrato, né? Se a gente for dividir 50 milhões de reais por ano em 13, né? Somando aí o 13º, vai dar 3.846.000 reais. Se for dividir em 12 só, né? Se for dividir em 12, dá até um pouco mais, dá 4.166.000, tá? Esse é o valor que chegou ao Corinthians uma vez pelo staff dele, antes do Corinthians fazer a proposta que fez, tá? Então, eu não sei se o Memphis está mantendo esses valores, 50 milhões por ano. O Corinthians, enfim, por enquanto, ninguém falou para o Corinthians que vai ter uma contraproposta, o Corinthians agora está deixando o caso assim, entendeu? Se for procurado pelo Memphis, beleza, se não for procurado, acabou. Essa que é a verdade. Sobre férias, ele pediu férias para o Corinthians, e essa informação está um pouco complicada, porque ninguém no Corinthians quis me confirmar o período, tá? Ninguém fala se é uma semana, se são 10 dias, se é um mês, ninguém fala. Simplesmente ele falou, pediu férias, vou tirar umas férias, porque eu tive que cumprir data FIFA, eu me apresentei à seleção para a Copa. Enfim, o Corinthians até questionou o Memphis, que eu fiquei sabendo, daquela questão que ele ficou lá na Holanda, lá para se tratar, que ele poderia ter voltado para o Corinthians. Enfim, eu não sei porque que o Corinthians resgatou esse assunto nessa conversa do pedido de férias, só sei que o ruído tá grande, tá? Então a situação assim, ela não tá harmoniosa em relação a Memphis e Corinthians, até porque o jogador recusou a primeira proposta do Corinthians. Lembra que eu dizia para vocês que o Corinthians inclusive esperava, né, um valor aí para que o Memphis passasse quanto ele deseja ganhar no Corinthians, ele nunca quis passar, né? O Corinthians ouviu pela uma pessoa muito próxima a ele, você deve imaginar, que ele queria 50 milhões por ano, mas o Corinthians nunca ouviu isso da boca do Memphis, tá? Então o Corinthians queria saber dele, quanto você quer? E aí o Corinthians, como ele não respondia, o Corinthians fez a proposta. 1.800.000 podendo chegar a 2 milhões, a 2.200.000. Ele não quer, tá? Então a gente vai ter que aguardar, isso apurei com 3 pessoas importantes dentro do Corinthians, e agora nós vamos ter que aguardar os próximos passos, se o staff do Memphis vai fazer ou não uma contraproposta ao Corinthians, tá certo? Se fizer uma contraproposta, o Corinthians vai estudar. Eu vi, de uma fonte lá, eu vi boa vontade na questão de renovação, mas o Corinthians não vai fazer loucuras para renovar com o Memphis, ainda mais, né, com a Copa que ele fez, né? Porque teve gente que falou o seguinte, né, que ele pediu férias e falou que jogou a Copa, né? Essa pessoa falou para mim, jogou a Copa? Jogou o quê? 20 minutos? Enfim, então ele vai ter o direito às férias dele, que ainda é um mistério, nós vamos descobrir, eu vou trazer isso para vocês, eu acho que amanhã eu já consigo trazer isso para vocês aí, né, nesta quarta-feira, o período que ele vai ficar aí de férias, tá bom? Essa é a situação do Memphis, a informação em primeira mão para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no